Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e essa é a terceira aula da disciplina de TCC do curso técnico em contabilidade da Escola Técnica Estadual José Feijó. Então hoje nós vamos falar sobre a apresentação gráfica do TCC. A apresentação gráfica é a maneira de organizar física e visualmente um trabalho. Os textos da monografia devem ser apresentados em papel branco no formato A4. O formato A4 é esse que tem essas dimensões, de 21 centímetros, por 29,7. Esse é o formato A4, então digitados em preto e na disposição vertical. Quando for necessária a utilização de ilustrações, de fotografias, de tabelas e outros em formato maior do que o A4, recomenda-se então a utilização do formato duplo dobrado ao meio. Então, por exemplo, tem um outro formato que seria o dobro do formato A4, que é o A3. Então, se eu tiver uma folha desse tamanho aqui, eu vou dividi-la ao meio e vou ter uma folha do tamanho A4. Então tem que ficar tudo exatamente do mesmo tamanho do meu relatório. Sobre a utilização das fontes na digitação do trabalho, recomenda-se a fonte Time New Roman, no corpo 12 e tamanho menor para citações, notas de rodapé, paginação e legendas. Margens. O trabalho deve apresentar as margens à esquerda superior de 3 cm, à direita inferior de 2 cm, além de que o texto deve ser justificado. Então, assim, margem superior aqui 3, aqui olhando para a tela, à esquerda 3 cm, olhando para a tela 2 cm à direita e a inferior aqui 2 cm. Para justificar o texto eu tenho que selecionar essa opção aqui, se for no caso no Word, nem parágrafo. Todas as folhas do trabalho, a partir da folha de rosto, devem ser contadas sequencialmente, porém a numeração é colocada a partir da primeira folha da parte textual em algarismos arábicos, no canto superior direito da folha, ou seja, lá a partir da introdução. Então eu vou contar as folhas que eu tenho antes, desde lá da segunda página lá, mas ela vai só aparecer a partir da introdução, Desde a folha de rosto lá eu vou contar. Então, no meu caso aqui, desse texto do meu TCC, a introdução começou a aparecer lá na folha 8, Então a numeração começou a aparecer desde ali, O parágrafo deverá ser digitado com espaçamento entre linhas 1,5 e um recuo de 1,25 cm na primeira linha. Então aqui nós temos a imagem do parágrafo. E aqui então onde tem espaçamento entre linhas nós colocamos 1,5 linhas e aqui na primeira linha do parágrafo a gente coloca então 1,25 centímetros. Então exemplos, aqui eu tenho a numeração, o software do ensino de matemática, e aqui então um subtítulo 5.1 GeoGebra. Depois eu tenho outro subtítulo dentro do 5.1 GeoGebra, 5.1.1 Experiência de ensino com a utilização do GeoGebra. E ainda além disso, dentro desse tem outro, 5.1.1.1 Projeto Interdisciplinar GeoGel. Então eu vou cada vez criando mais pontos ali com a numeração. Então o exemplo de capa aqui, lá em cima então eu vou ter o nome da instituição, no caso desse vídeo que está sendo feito para a Escola Técnica, então a Escola Técnica Estadual José Feijó, Aqui então o nome dos autores, se tiver mais de um autor, o trabalho de conclusão de curso, o nome do assunto que está sendo abordado, a cidade e o ano, Então no topo da capa deve ser centralizado, escreve o nome da instituição de ensino e a sigla, caso tenha em negrito, normalmente é solicitado nesse item, Depois coloque em seguida 3 parágrafos abaixo o nome do autor. No centro da capa, escreva o título do seu trabalho, normalmente todo em negrito e em maiúsculo. Logo abaixo, se houver, escreva o subtítulo, normalmente sem negrito e todo em maiúsculo. Aqui, parece que não está em negrito, mas ele está, só não ficou bem claro ali, negrito aqui e aqui não, No final da página, nas últimas 2 linhas da folha, centralize o texto e escreva na primeira linha o local, a cidade e o estado, e na segunda linha a data, normalmente o ano,
Se você gostou desse vídeo, né, não deixe de curtir e de se inscrever no canal do Professor Viegas.